Esse é o propósito. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas e hoje vamos conversar com uma convidada muito especial que tem ajudado pessoas a iniciarem e crescerem no digital, mostrando que existem diferentes caminhos para construir autoridade e gerar resultados. Tenho certeza de que este bate-papo vai trazer muitos aprendizados e inspirações para você. Então fiquem com a gente e aproveitem o episódio. Seja muito bem-vinda, Denise Stecart. Estou muito feliz que você está aqui hoje, porque foram tantas conversas e alguns encontros fora daqui, né? E fora do profissional também, no sentido de nos encontrarmos em eventos. E eu queria entender um pouco aqui também, antes da gente começar esse bate-papo, sobre você, em essência. Quem é você por trás da profissão? E depois eu quero que você, de fato, conte aqui pra gente o que você faz, que negócio é esse que as pessoas meio que conhecem, mas não conhecem tanto. Olha, primeiramente, obrigada, né, pelo convite também, porque faz muita diferença. E o que eu acho que a Denise interior, por assim dizer, que eu costumo dizer, se você não veio para servir, para que você serve então? Então, eu gosto muito de servir as pessoas. Que bonito. Então, eu nunca olho quem seja. E então, na verdade, eu acho que hoje eu só faço o que eu faço, só que mais atrás dos bastidores, ajudando também mais pessoas. Tá, e aí me conta agora, primeiro, depois a gente vai para essa parte, porque eu tô bem curiosa do que é esse negócio, eu gostaria que você explicasse bem, mas eu queria entender como que você chegou no digital. Que processo foi esse? O que aconteceu? Porque você tá aqui já em Portugal já há alguns anos, Há não é 9 isso? anos. 9 anos. E nesses 9 anos você fez várias coisas e até chegar nesse negócio tão promissor. Me conta um pouco sobre isso. Exatamente. Acho que muitas pessoas, quer dizer, hoje em dia o digital é muito mais rápido do que há 9 anos atrás, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2016, foi quando eu tinha começado no digital lá no Brasil. Só que era muito raso, né? Era uma coisa ainda que as Era pessoas não muito, conheciam tanto. como hoje, né, por exemplo. Uhum. Então, eu comecei meio que com afiliação, mas depois eu cheguei aqui e a vida é outra, né? Então, aí eu comecei a limpar a casa, limpa a casa, babá, cuidar de Sim. idosos e essas coisas todas que a gente já sabe, né, que a gente faz quando chega aqui, se não tem uma profissão certa. Então, aí eu fui sair e, resumidamente, em 2024 eu voltei no digital de novo, só que aparecendo. Só que eu criei um perfil, um Instagram novo, que não tinha ninguém lá que eu conhecia. E lá eu comecei a trabalhar com 2 afiliações que estava dando certo. Só que bem devagarinho. E depois, só que praticamente uma semana a seguir, eu conheci uma brasileira que estava nos Estados Unidos e ela trabalhava com um produto, né? E ela, assim, ela era praticamente, pronto, comum como eu, não usava muita maquiagem, não usava salto, era mesmo A mulher muito mais comum, natural, ok. natural, exatamente. Então, eu também eu acho que a gente se conecta primeiro com a pessoa, depois a gente vê o que a pessoa tem. Então, eu comecei a trabalhar com esse produto, mas, resumidamente, isso faz 2 anos, né? Então, faz praticamente 11 meses, eu acho que eu trabalho com perfis sem aparecer, mas tudo começou por causa do frio, porque eu aparecia, só que eu já estava me sentindo muito pesada de aparecer e ter que me arrumar para aparecer. Sendo que no frio dentro de casa, pelo menos fico de pijama, de meia, de roupão, então é muito difícil você aparecer assim e você querer vender alguma coisa. Então foi quando eu deixei de trabalhar com esse produto, que No eu ganhava, Brasil, não aqui, aqui já. que eu deixei de trabalhar com esse, que é um produto americano, que eu ganhava em dólar. Mas assim, nesse processo todo, você fez esses, né, teve esses subempregos, porque eu acho que é o normal acho que a maioria dos imigrantes. Mas nesses subempregos que você teve, você teve assim algum momento que você ficou meio que, ai, será que eu vou passar a vida inteira fazendo isso? Não vai ter uma luz no fim do túnel? Como que Exatamente. foi encontrar esse universo digital Ok. aqui? Que foi isso, exatamente, desculpa. Que foi porque eu tinha que pegar 3 ônibus, 3 autocarros para chegar até o meu trabalho e depois também voltar. Então, praticamente, eu chegava quase meia-noite em casa. E isso era de Todo domingo a dia. domingo. Porque quando eu não trabalhava de limpar a casa, ou de babá, ou de cuidar de cachorro,
eu também limpava também restaurantes dentro do shopping de Sim, madrugada. bem Então eu pesado. falava, não, não quero isso pra mim. E principalmente quando você passa frio na rua. Ou você tem que esperar o autocarro, porque o autocarro tá cheio. E eu, pelo menos, não pegava o autocarro cheio. Então, eu tinha que esperar, ou eu tinha que caminhar até a outra paragem para pegar o autocarro. Então, eu falei, não quero mais isso para mim. Então, quando eu falei, foi aí que eu realmente decidi abrir outro Instagram e foi onde que recomeçou. Tá, e essa sua decisão, assim, de não aparecer, de ser algo que você sabia que queria para o digital, vender os produtos. A maioria das pessoas que trabalham com isso, acredito que elas apareçam mais, né? A gente tem um grande Sim, exemplo exatamente. como a Virgínia Fonseca no Brasil. Uhum, Mas no seu caso, você quis não aparecer, certo? Como exatamente. que você encontrou esse negócio aqui? Como que foi isso? Então, e aí foi que, como na verdade, Já eu tinha já estava experiência? ganhando, pronto, estava ganhando muito mais do que, não sei se eu posso exatamente falar o valor, mas pronto, eu estava ganhando um salário mínimo, como trabalhar desses outros Fora. subempregos. E eu trabalhava de casa e ganhava muito mais que isso. Só que foi muito mais difícil de recomeçar ou recomeçar, porque eu já estava ganhando bem. Só que eu não queria mais trabalhar com aquele produto de afiliado, eu queria ter o meu. Ou melhor, eu queria trabalhar com os meus perfis sem aparecer. Que aí foi quando eu busquei na internet como trabalhar sem aparecer na internet. E aí pronto, e aí eu comprei um curso, comprei outro, comprei mentoria. E até E você acha então, que é mais fácil o vender sem com aparecer do certeza, que sim. aparecendo? Porque olha, o aparecer, querendo ou não, imagina, até mesmo você tem o teu podcast. As pessoas Pessoas acham tudo lindo, maravilhoso, mas tem um trabalho por detrás disso. tem, bem grandinho. Exatamente. Então, quer dizer, é bonito lá na frente, mas a pessoa tem que trabalhar atrás dos bastidores, seja você, seja a tua equipe. Então, quer dizer, eu trabalho sozinha, mas o sem aparecer eu posso estar em qualquer lugar do mundo e é literalmente que as pessoas geralmente falam que é só um telefone, né? Mas infelizmente alguns é mentira, porque a gente tem que ter computador. Mas hoje eu trabalho só com meu telefone e eu posso estar em qualquer lugar do mundo. E mesmo sendo, é só um recomeço, é um começo, não sou milionária, mas é mostrar para as pessoas que as pessoas podem sim sair dos seus trabalhos, que você não quer mais estar naqueles trabalhos que já que você está trabalhando simplesmente para pagar suas contas e você pode começar a trabalhar da tua casa. Aí é como eu geralmente falo, que é você se movimentando de uma forma diferente, é óbvio que você vai ter um resultado diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter as mesmas coisas. E e pronto, como eu tenho falado com muitas pessoas, as pessoas falam que querem ser milionárias, mas será que elas querem mesmo, né? Para isso, elas têm que fazer algo diferente. É a mesma coisa para ter um corpo bonito. Não é de um dia para o outro que você vai ter um corpo E aí bonito. Você você tem que ir começou, na academia e tudo mais. e aí você se deu conta de que ganhava mais em casa e você falou, ah, então se eu tiver mais tempo em casa, mais eu vou ganhar. E aí você começou Exatamente. a trabalhar de casa, você tem alguma coisa também de que você começou no inverno, não é isso? E por isso que você também começou a Sim, falar muito sobre o pijama, que é algo muito sim, especial para exatamente, você. sim. E como eu também já trabalhei de interna também, eu também não podia usar pijama. Então, pelo menos hoje, as pessoas geralmente pensam em tudo só que elas querem. Mas se você pensar no básico, que é o básico que a pessoa, né, pode acordar tranquilamente, pode tomar seu café, ou pode estar um pouquinho mais de tempo de pijama, que seja, né? Porque as pessoas, acho que na verdade até mesmo as pessoas sempre falam, você tem que trabalhar. Eu concordo em partes não. Você tem que trabalhar sempre arrumada na sua casa. Depende. Tem pessoas que não pode. Tem pessoas que estão no hospital, tem pessoas que estão em outras situações e elas não podem estar Nossa, eu totalmente achei tão arrumadas. bonito quando a gente conversou e você falou que existem pessoas que estão hospitalizadas hoje que conseguem viver, né, desses produtos sem aparecer e viverem disso, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu não quero transparecer uma pessoa que não é. Não adianta você estar bonita, linda, maravilhosa, só que eu tenho ajudado pessoas que tá também nesse sentido, mas também mulheres que têm Uhum. os seus relacionamentos pronto, que os seus companheiros não deixam elas fazerem nada. Então, um perfil sem aparecer, você pode fazer da onde for independente de como esteja o seu ambiente dentro da sua casa. Então, não há desculpa para não começar.
E eu faço tudo orgânico. Agora, se a pessoa tem possibilidade de pagar uma IA, se ela tem possibilidade de mais financeira de fazer Gourmetizar outras mais, vamos coisas, dizer assim, então né? você vai Uhum. escalar mais o que você tem, né? Mas a pessoa pode simplesmente começar sem aparecer. Não tem. Até um outro dia eu dei um exemplo que, até mesmo para você procurar um trabalho hoje, você tem que levar o teu currículo. Você vai ter que ir lá pessoalmente e fazer a entrevista. E às Uhum. vezes o teu currículo não mostra quem realmente você é. Aham. E diz pra mim uma coisa, qual foi seu primeiro produto, assim? Qual foi a sua maior dificuldade? Olha, eu acho que quando eu comecei com os perfis sem aparecer, foi crescer, querendo ou não, quem tem perfil sem aparecer tem que crescer seus seguidores. Então, Sim, sim. foi ter uma audiência, que eu ainda não sabia muito fazer, mas depois eu soube realmente como fazer. E pronto, perfil sem aparecer pode ser de N coisas. Tem pessoas que fazem de futebol, tem pessoas que fazem cortes de podcast, Legal. tem pessoas que fazem por exemplo, tem pessoas que estão comigo que fazem da Bíblia. Tem pessoas que fazem de frases. Então, gente, será que é mais difícil fazer uma frase por dia? Eu até mesmo falo para as pessoas assim, E eles acreditam depois do porque que trabalhar lá assim, fora? fazer um perfil de frase e depois vender um produto físico, como que funciona tudo isso? Então, aí nesse caso, para você vender um produto físico, até mesmo, pronto, até mesmo falo por exemplo, desse produto. Não sei se, Ai, que você trouxe um pra mim, achei super útil. por exemplo, que é um apoiador de telefone, né? Olha, você pode colocar numa mesinha e trabalhar com ele da maneira que você, gente. Só que quer dizer, a gente compra isso. Então, alguém ganha a comissão disso. Então, você mesmo pode ganhar a tua própria comissão, mas para você vender um produto desse, ou você vai ter que se afiliar. Pronto, quem está aqui também hoje eu sei como que faz, para quem quer trabalhar com a Shopee. Antes eu comecei com a Shopee, Uhum. mas agora eu já sei fazer pronto, para receber em dólar e em euro, já que a gente está aqui em Outras Portugal. lojas. Mas você se afilia a essas plataformas ou outras plataformas daqui, que é a Temu, a Shein e pronto, e a outras plataformas também. E depois você faz um vídeo, né? Pronto, você tem maneiras de fazer e a maioria das vendas sai nas histórias, que Uhum. fica ali 24 Tá, horas. e o produto que você teve de início, que você teve dificuldade? Foi qual produto, assim, você se lembra? Eu acho que não tem bem uma dificuldade de saber, é porque você pega o link de cada produto e você vai lá e coloca na biografia Ah, ou porque aí você você. se afilia. Isso, exatamente. Mas você se afilia à plataforma, e quer dizer, a plataforma já te dá tudo, né? A Temu já tá tudo ali. Apesar de que eu não trabalho com a Temu, mas pronto, trabalho com e outras plataformas também de fora também que dá para você se afiliar, a ClickBank e a outras plataformas também, que você ganha em dólar. Só que para isso você tem que ter um público que, que por exemplo, você pode fazer perfis em inglês, perfis em espanhol, que no caso hoje eu tenho, mas antes eu não tinha. Quando eu comecei, eu só comecei com português. E a maioria do público é português, é brasileiro que está no Brasil. Então eu falava, como que eu vou vender em dólar? Então aí, pronto, aí eu já arranjei encontrei maneiras de fazer isso. Uhum. Primeiramente, começando com a Shopee. Então, de vez em você ganhar 6 por um, ao contrário, você ganha o mesmo produto, você vai ganhar 5, 6 vezes mais, né? Sim, sim. E diz uma coisa, o que que foi mais difícil para você? Construir a audiência, escolher o produto, vender, entregar você não entrega, como que é isso? De início foi mesmo fazer a audiência, saber como que faz você, geralmente, por exemplo, é igual hoje eu sei disso, mas eu não sabia. De início eu simplesmente só fiz. As pessoas sempre querem fazer tudo perfeito de início e não, você tem que Uhum. começar. Primeiro é como um bebê quando ele tá dando o primeiro passo, ele cai, né? Depois ele levanta e depois os próximos passos são sempre melhores. O seu podcast, geralmente, ele tem um formato praticamente, vamos dizer assim, que igual para todos os vídeos. Então é exatamente assim. Hoje eu achei o meu formato e eu faço o meu formato. Então você pode fazer
corte de pessoas, como eu falei, ou você pode fazer, pronto, frases e outras coisas, mas você tem que sempre ter o mesmo formato. Por quê? Porque é triste dizer, mas pronto, eu tô para produzir conteúdo, não como diz, só para ficar ali vendo conteúdo. Infelizmente, a maioria das pessoas está ali vendo conteúdo. Uhum. Então, ela precisa, o cérebro dela precisa estar sempre vendo praticamente a mesma coisa. Então, para ela ficar no teu perfil, o teu formato tem que ser igual. Entendi. E diz uma coisa, assim, você hoje trabalha com esses perfis anônimos, como é que você construiu essa confiança sem, assim, de alguma forma, que é difícil, né? Para aparecendo, né? Aham. Então, na verdade também faz só 5 meses que faz 11 meses que eu tô com os perfis sem aparecer, e depois é que eu criei uma mentoria também. Que é muito, depois eu quero saber também mais sobre essa mentoria. Mas pronto, como eu não consegui aparecer de qualquer forma, eu me reencontrei também nos perfis sem aparecer. Hoje eu sei quem eu sou e eu tenho 44 anos. Tem pessoas que morrem Uau, sem, 44, sem saber meu quem Deus. é. Tá. Então, assim, Antes da gente chegar nessa parte, isso foi bem interessante, assim, porque quando você falou 44, eu penso que você tem. Desculpa, aí a gente vai ter que, né, fazer essa comparação, mas são 10 anos de diferença de uma coisa para outra, né? De uma idade para outra, da minha idade para você. aham. O que que para você nesses 10 anos aconteceu de mais diferente, Denise? O que que mudou? Exatamente isso, porque assim, eu costumo falar muito da borboleta. E borboleta, as pessoas acho que sempre pensam, é feminina, é mulher, é isso e aquilo, mas não, ela é bonita, com certeza, ela é linda, Uhum, mas significa muito mais transformação. E nesse claro. tempo que eu falei, geralmente as pessoas falam assim, você tem que, como que é? Você tem que afiar o seu, como que é? Afiar o teu cajado ou alguma É, coisa assim, talvez. Eu não sei para muito bem, mas acho que é isso. afiar o teu, sei lá, qualquer coisa assim, mas não. Hoje eu falo, para combinar comigo você tem que parar e você tem que saber afinar a corda do teu violão, a corda do teu violino, porque aí depois ela vai tocar da maneira que você quer tocar. E no sentido de que eu olhei para dentro de mim, vi as minhas dificuldades, vi o que realmente eu queria fazer, ou depois fazendo os perfis sem aparecer, para que tipo de pessoa que eu queria falar e sendo simplesmente eu. Porque hoje em dia na internet a gente fala, aquele deu certo, eu vou fazer igual aquele. Aquela não sei o que, não sei o que. Não, a gente simplesmente só tem que ser a gente, porque se Deus fez a gente do nosso jeitinho, eu costumo dizer que a gente é ferramenta única nas mãos de Deus. É como você. Você é uma ferramenta única nas mãos de Deus. Você traz aqui pessoas para que de alguma forma as outras pessoas se conectem com essas, né, no caso mulheres e homens também, para se inspirarem nelas e saber que é possível. Uhum. Simplesmente elas são quem elas são e mais nada. E você pode compartilhar com a gente assim também, Denise, o que que você faz hoje para criar essa conexão com o público sem estar aparecendo? Porque eu acho isso bem difícil, Sim. né? Porque assim, onde eu faço mais a minha renda, por assim dizer, é nos perfis sem aparecer. Só que você também tem que fazer o que arde dentro do seu coração. E quando você ajuda pessoas, no caso através da minha mentoria, é, foi assim que eu não consigo aparecer totalmente sempre no feed, mas eu apareço na 24 horas, né, nas Uhum. histórias. E aí eu também tenho um grupo de WhatsApp que eu faço lives, às vezes mensal, ou às vezes quinzenal, para aquelas pessoas que querem saber como viver de perfil sem aparecer, ou ao menos começar com uma renda, né? Uma renda extra. E é através das histórias e do Zoom que eu faço com as pessoas que elas sabem quem eu sou. Uhum. Que legal. Mas assim, deve ser bem difícil no sentido de às vezes você não sei se você tem um perfil de frase ou que tipo de perfil você tem, mas eu falo porque hoje eu trabalho aparecendo, né? A minha imagem é a principal, assim, tipo, eu tenho que aparecer. Uhum. Porque eu tenho um Sim, programa, eu tenho o meu perfil pessoal, que hoje eu não tô mais indo para essa vertente, mas falo mais de Deus, né? Que é minha essência hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui construir, assim, eu dedico a Ele. Então, eu acabo aparecendo porque eu acho que é uma forma de usar a minha voz, né? Eu tenho uma voz. Mas deve ser bem difícil, assim, né, pra você sim, é nesse muito mais sentido. difícil, porque se a gente não aparece.
Porque tem muitos produtores que vendem produtos, treinamentos gravados e mentorias, Uhum. mas eles aparecem. Então, só que eles já têm uma mega autoridade. Sim. Então, quer dizer, eu só sou o começo. Mas conta pra gente como é que você que fez pra dar tão certo assim, porque você hoje consegue ter um faturamento mais do que você, né, estava trabalhando fora. O que que você acha que é o seu diferencial assim nesse mercado? Olha, eu costumo dizer às pessoas que a sua história é muito importante. Claro, muito. E aí só foi aí que eu nunca pensei em ajudar as pessoas fazendo perfil sem aparecer. Eu gosto muito de autodesenvolvimento, coisas de terapia, psicologia, essas coisas. É por isso que eu falo de servir. Eu faço independente se eu tenho, se eu, como diz, mesmo sem ter como que eu posso dizer? Sem ser uma psicóloga, sem ser uma terapeuta, simplesmente você tem que ser, até então eu até falo, eu sou mais ouvinte do que falante, mas ultimamente eu tenho que falar, para as pessoas saberem o que que eu faço. Mas eu falo que eu até tenho um outro perfil que eu abri, que é realmente para cada pessoa contar a sua história, porque foi através da minha dificuldade, que eu até criei essa frase, que a tua dificuldade é a tua cura. Porque foi através da minha dificuldade no frio que eu comecei a fazer os perfis sem aparecer e hoje eu ajudo as pessoas dessa forma. Uhum. E assim, hoje como que funciona a sua mentoria? No sentido assim, a pessoa te encontra onde? Como que é, fala com você? Como que te encontra? Então, no meu perfil do Instagram, eu abro por turmas. No caso, eu vou praticamente breve abrir a terceira turma. E por que que eu não simplesmente deixo aberto? Porque mesmo que entre uma pessoa ou que entre 10 pessoas, eu vou estar ali nessa uma semana para eu dizer a pessoa na mentoria em grupo, né? Para eu dizer à pessoa como que ela realmente vai fazer o passo a passo e depois ela entra na comunidade também que eu tenho no Telegram. E ali as pessoas, pronto, se conectam, as pessoas também tiram suas dúvidas e também eu faço aulas semanais de mais ou menos uma hora e meia, para elas tirarem as dúvidas e eu falar, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, aí Uhum. tem a mentoria em grupo, aí depois, com o tempo, eu fiz a mentoria individual, para quem não quer estar no grupo, né? Para também pessoas é do zero. E depois, no Uhum. meio do caminho, olha, isso faz só 5 meses. Por isso que eu falo, as pessoas têm que começar. Se você não movimentar, não acontece as coisas. Você vai ter julgamento, você vai ter várias coisas, até mesmo pessoas da minha família disseram que no início foi difícil, mas disseram, a Denise vai dar golpe nas pessoas. Tipo, sério. Se eu ouvir isso de algumas pessoas da sua família, né? Então, assim, você tem que engolir seco, você chora e continua. Porque a vida continua. Se você der voz para aquilo que as pessoas te falaram e é Paralisa o seu ruim, propósito, né? exatamente, você vai parar no mesmo lugar. E é o que muitos fazem. Então, Uhum. aí no meio do caminho eu acabei ajudando. Olha, eu ajudo, lembrando mais uma vez, é só o início. Mas eu tenho ajudado 3 pessoas na mentoria individual que tem perfis mais de 300 mil seguidores e não aparece, e não monetiza. Como que Uhum. uma pessoa tem 300 mil seguidores e ela não monetiza? Como que uma pessoa tem mais de 100 mil seguidores, pessoas que gostam do conteúdo da pessoa aparecendo e ela não Não monetiza? sabe vender. Eu acho que o principal é você também ter essa veia da venda, né? Porque a venda hoje, em qualquer coisa que você faça, ela é de extrema importância. Eu falo porque eu trabalho com vendas há muito tempo. Então, acho que descobrir também o que está na hora, assim, no hype, por exemplo. Ah, e agora as pessoas estão gostando mais disso. Agora as pessoas estão procurando mais capinha de telefone. Você Mas eu acho que as consegue. pessoas têm tanto medo de em quem que eu posso acreditar, porque no meio no digital tem muitas pessoas, infelizmente, que só estão a vender Sim, coisas, né? Vender mentorias, vender. Pronto, e tem as pessoas que realmente fazem com amor, né? Você percebe que é o propósito da pessoa ali ajudar outras pessoas. uhum. Só que. Já esqueci o que eu tava falando. Não, que as pessoas não têm, assim, essa confiança, às vezes, Isso, não de. sabe de quem comprar um produto para ajudar elas. Então, a minha primeira mentoria individual, dessa maneira de pessoas aparecendo, eu, na verdade, fiz por um preço muito mais baixo.
mas foi bom para mim e foi bom para a pessoa. Porque nenhum mega produtor de milhões vai sair procurando uma pessoa para ajudar. A pessoa é que vai ter que ir lá pedir ajuda, né? Mas aí eu conversando com essa pessoa, isso e aquilo, e pronto. E acabou que pronto, ela adquiriu a mentoria e ela fez diferença com uma coisinha que eu falei para ela fazer nas histórias dela. Imagina que... Então, você tem estratégia de marketing aí por trás também, não é? Eu acho que, na verdade, eu acho que é olhar para o propósito da pessoa. Sim, Porque, por claro. exemplo, ela ajuda mulheres que acho que deixaram de se amar por causa do relacionamento. E eu falei, olha, faz isso na tua história. Naquela parte que fica 24 horas. Ela fez. Eu tenho até o coisinho pronto que eu tenho comigo. 504 mulheres responderam. Imagina. E num perfil de 300 mil seguidores que simplesmente ela só tá fazendo ali o conteúdo dela. Que é o que ela você tá entra em vivendo o propósito contato dela. com elas ou como que acontece isso? Você entra em contato ou Nesse caso, essa pessoa eu entrei em contato. Então você meio que contrata influenciadores, né? Pra poder vender alguns produtos também, não? Não. Por enquanto, eu ainda não fiz nada disso. Ainda não foi pra essa vertente. Não. Mas, nesse caso, por exemplo, como eu trabalho com perfis de motivação, essa pessoa específica, eu fiz uma colaboração com essa pessoa. Ao invés de eu só identificar ela, eu fiz uma colaboração. E essa pessoa aceitou. E eu falei, peraí, se ela aceitou, eu tenho muito menos seguidores do que ela. Se ela aceitou, tem algum porquê aí. Então, é por isso que eu falo que eu olho atrás como diz, muito mais do que só o que a pessoa está vendo ali na imagem. E aí eu conversei com ela falou, olha, Denise, por acaso eu já faço isso já há muito tempo. E pronto, eu falei assim, e na nossa conversa eu perguntei para ela se ela monetizava e ela falou que não. E ela tem mais de 1 milhão no TikTok, tem no YouTube. E como que ela não monetiza? Porque se também você só esperar as empresas irem atrás de você, no caso dessa pessoa, pode ser que, tudo bem, você está fazendo ali seu trabalho e as empresas podem aparecer. Mas, quer dizer, se ela esperar só por isso, ela talvez não monetizaria, né? Então, pronto, aí eu falei para ela o que ela tinha que fazer, ela está fazendo, e isso faz pouco tempo, então ainda ela não tem os resultados dela financeiro, mas simplesmente ela já está fazendo a própria mentoria dela ajudando mulheres. Entendi. Ô, Denise, e assim, me diz o que você pretende fazer além do que você já está fazendo? Você tem a mentoria, você tem os produtos, você também, né, atua vendendo os produtos com os perfis. Tem alguma ideia que está vindo voltada para isso? Ou não? É a mentoria, você vender e acabou por aí? Olha, por acaso, na verdade, eu vivo mais dos perfis sem aparecer, lembrando mais uma vez que é só um início, mas eu prefiro muito, muito mais trabalhar dentro da minha casa do que ter que sair na rua, né? E agora tá calor, mas quando tá frio é muito mais difícil. E de tempos em tempos eu abro as turmas da mentoria em grupo, e no caso tem a mentoria individual também, mas eu tô fazendo um outro perfil para cada pessoa contar a sua história. Porque foi através da minha história que hoje eu tô fazendo, pronto, que eu tô trabalhando da minha casa, né? Então, outras pessoas também podem. E as pessoas acham que tem... Hoje eu não tenho tanto medo de falar olhando para mim na câmera, mas eu sei que quando a gente começa, parece que a gente tem medo de falar com a gente na câmera. Parece que a gente tá se olhando ali e parece que não, nunca tá bom. Então, fazendo com que outras pessoas também contem as suas histórias e quem sabe alguém pode se conectar com a história daquela pessoa e pronto, e é assim o que acontece pelo mundo, não é? Através do seu podcast, as pessoas conhecem você e podem estar aqui hoje. Se você não fizesse o seu podcast, como que as pessoas saberiam de você? Verdade, eu fico pensando assim, todo esse tempo que eu tenho esse projeto, né? Já passaram tantas mulheres, Denise, tantas histórias, assim. E eu fico tão feliz, porque a cada mulher que senta aqui comigo, eu falo, uau! Porque eu vejo tanta história de superação, principalmente das migrantes. Eu fico, assim, tão encantada no sentido de, meu Deus,
como que foi tão difícil, né? E essa mulher conseguiu ultrapassar todas as barreiras. Eu tenho mulheres, semana passada, eu acho, né? Veio uma menina de 25 anos, assim, já comprou apartamento, já comprou carro, tem o próprio espaço de estética maravilhosa. Eu falei, meu Deus do céu, assim, tão bonito de ver, né? Tão novinho assim. Mas diz uma coisa pra mim. Tão jovem, né? E É, tão você, responsável, né? você acha que tem alguma habilidade assim importante para estar nesse meio? Ou você acha que qualquer pessoa pode fazer isso? Olha, na verdade, qualquer pessoa pode fazer isso. Tem tanto homens quanto mulheres simplesmente vivendo de perfil sem aparecer. Até mesmo hoje eu falei nas histórias do meu Instagram que tem um produtor, ele tem mais de 20, ele tem perfis sem aparecer mais de 20 anos, porque pronto, eu tô dentro de uma mentoria com ele. E ele só depois de 20 anos é que ele sabe hoje o que ele sabe quanto a ganhar com perfis sem aparecer com Sim. os produtos físicos. E às vezes é como eu falei, você quer entrar geralmente no digital e amanhã já só apertar um botãozinho e já tá. Não, você tem que ter consistência. E quando você tá dentro de casa, eu acho que talvez nós mulheres é um pouquinho mais difícil, eu vou dizer assim, porque a gente sempre tem que ou lavar roupa, ou passar, ou cozinhar, ou isso e aquilo, mas a gente tem que ter o nosso horário de fazer também, porque é o nosso trabalho. Mesmo que outras pessoas falam, você não sai do Instagram, porque é o que você escuta de início. O que você tá fazendo aí? O dia Você, quer inteiro, dizer, meu Deus, as pessoas não a entendem, pessoa não né? tá o dia inteiro trabalhando? Tá lá 8 horas trabalhando? Você tá trabalhando no Instagram. Você tá trabalhando nas redes sociais, né? Então a pessoa simplesmente ela eu até costumo dizer até pronto, nós brasileiros conhecemos ele do Flávio Augusto, que ele fala: você tem que repugnar aquilo que você não quer mais, para você ir atrás do que você quer, Nossa, isso é tão forte. porque se Você você tem que repugnar aquilo que você não quer mais. Como que exatamente. seria se repugnar? O que que você Olha, entende eu falo sobre a isso? mesma coisa, por exemplo, esse copo aqui, olha, eu tive que chegar até aqui, se eu tô com sede, para beber. Você não veio aqui buscar o copo para mim e me deu a água na minha boca. Então, se eu tô com tanta sede, eu vou buscar aquilo. Então, se aquela pessoa ela tá insatisfeita com aquilo que ela tem, que não é muito a palavra que eu uso, mas pronto, se ela repugnar realmente aquilo que ela não quer mais, ela vai atrás daquilo que ela quer. Mesmo que de início, gente, de início vai ser, você Eu vai acho fazer que no é teu isso veio ambiente. tão forte pra mim agora, porque eu lembrei de todos os relacionamentos que eu tive na vida, de relacionamentos amorosos, assim. Eu sempre fui, como eu tenho um perfil muito, eu sou muito executora e muito persistente. Então, às vezes a minha persistência vai pra insistência. Uhum. E aí quando eu insistia muito, eu acho que eu insistia tanto na pessoa que chegava uma hora que eu cansava. E aí eu começava mesmo a repugnar a pessoa e falava, ai, não, estou cansado, não aguento mais. E aí só nesse ponto que eu já estava esgotada é que eu deixava aquela relação, Pois. sabe? E aí isso fez tão sentido, que interessante. Eu Que acho que eu teve que precisava vir de ver. você, né? Teve que vir só de você. Mesmo que qualquer amiga fosse, que ela Dar o quisesse muito conselho, que você a gente saísse dali, recebe, só você mas podia querer sair dali. sim, sim. E o que eu acho mais interessante é que às vezes a gente quer ouvir uma palavra amiga, um conselho, né? Mas eu acho que é uma coisa que vem aqui de dentro do íntimo. Fala, olha, isso aqui. Eu acho que o poder de escolha também é muito interessante, porque eu entendi que muito tempo da minha vida eu me coloquei na. Ok, eu escolhia algo, mas eu também não tinha muito parâmetro para entender qual a consequência daquele algo. Hoje eu já olho um pouco mais. Será que se eu escolher aqui, não sei como é que vai ser. E aí hoje eu consigo ter essa consciência da escolha, sabe? Que eu acho que foi de extrema importância para mim. Porque você Em- vai tendo mais conhecimento Sim, sobre aquilo, né? Quer sim. dizer, você já passou por coisas, né? Já, muita coisa. É a mesma coisa quando a gente saiu do Brasil. Muitas pessoas podiam dizer: ah, você é maluca, você é maluco de querer sair, você vai passar por isso, por aquilo. Mas a gente escolhe o nosso caminho. A gente, como diz, deixou aquilo que já não fazia mais parte da gente para viver outra coisa. Porque o Brasil a gente já tinha
para nós, por exemplo. O tal do CLT você já tem para você, então faz algo mais. Se você consegue fazer algo mais, Uhum. você pode ter um resultado diferente, mas se você não sair do teu algo mais, Sim. Denise, do teu hoje você habitual. tem esse produto que eu vi você trouxe para, acho que é seu pessoal, mas tem alguns produtos que você indicaria para início, assim, dessa venda sem aparecer? O Olha, eu que falo sai mais, na sua ah, opinião? então, e a diferença que faz é o quê? Porque mesmo que alguém clique no link, por exemplo, para comprar esse produto, ela pode não necessariamente comprar esse produto, mas você vai ficar, dependendo da plataforma, né? Mesmo, então quer dizer que ela Você vai pode ficar ficar 7. viajando lá no site, olhando outras coisas, tudo que ela comprar vai para você. Que Exatamente. interessante, isso é Sim, bom. Não precisa ser exatamente. só do produto. Sim. Porque as pessoas estão tão preocupadas, ai, mas qual produto vende, qual produto vende? Não, você vai colocar, claro, alguma coisa para que a pessoa tenha curiosidade de entrar ali para ver aquele produto, né? Mas, independente de qualquer coisa, desde que ela entre no link, o seu foi, e o teu link foi o último que ela entrou, ela vai estar com teu, como que eu posso dizer, com teu, acho que é cookie, né, que fala, é por 7 dias. Então, 7 dias, se ela não entrar em outro link, tudo que ela comprar ali, que ela guardou no carrinho, geralmente a gente faz isso, né? A gente vai colocando no carrinho e depois é que a gente compra. Então, tudo que ela colocar ali no carrinho, vai ser seu. Só que eu falo que o principal de tudo, o que mais eu ganho é com os produtos físicos. Mas como eu faço um perfil de motivação ou conscientização das pessoas, se eu não consigo aparecer, eu falo que o meu perfil fala por mim. Então foi por causa desses vídeos que eu me reencontrei. Então as pessoas acabam reencontrando o seu caminho porque houve uma mensagem de alguém, ou vê uma frase, pronto, que não tem ninguém por detrás, mas que vai fazer ela, como diz, Virar um acordar. shift, né? Exatamente. Sim. E falar, ah, ok, eu vou fazer isso. E por acaso você hoje é, pensaria assim de repente deixar de fazer isso que você está fazendo para trabalhar de uma outra coisa ou não? Acho que eu Hum, falei um pouquinho distante aqui. Eu acho que não. Eu acho que, pelo menos por enquanto, é o Você gosta que. de fazer Sim. isso. Exatamente. Você pensar em algo. Imagina, a gente vai trabalhar num. É claro que todos os trabalhos que eu fiz com muito amor, né? Cuidar de criança, limpar a casa, cuidar de idosos e etc. Mas você tá indo ali mesmo porque você vai precisar daquele salário. Agora, Uhum. você fazer um trabalho que realmente você gosta e você sabe que vai sair dali o que vai te pagar suas contas e muito mais, com certeza você vai querer ficar nesse trabalho, né? Agora, Uhum. que lá na frente pode mudar, com certeza que pode mudar. As pessoas têm muito medo, eu vou ficar assim pro resto da vida. Não, a gente é uma, como diz, é por isso que fala de transformação, né? Quando a gente chega aqui em Portugal, a gente chega de uma maneira. Quando a gente, depois, no meio do caminho, se você faz algo diferente, com certeza você vai estar num outro movimento. Uhum. Então, pode ser que lá para frente eu mude o que eu faça, mas Atualmente hoje, é o que você está gostando de fazer que está te dando uma exatamente. renda de alguma E forma, né? principalmente ajudando muitas pessoas, né? Exato. Assim, eu acho que isso é importante. Porque não é você só Você gostar pensar no também de fazer. dinheiro. Sim, exatamente. Você já, mas assim, em toda essa trajetória que você teve, assim, teve algum momento que você ficou insegura, algo do gênero? Teve praticamente assim, é que pronto, é mesmo a jornada de cada um. Por exemplo, eu já perdi alguns perfis também, grandes, pelo menos para mim é grande, né? Que tinha quase 100 mil seguidores. É, Só que nesse eu não sabia como fazer. Agora, pronto, como eu sei como fazer, então ele cresce de uma certa forma mais rápido. Mas o crescimento realmente você fala, puxa vida, e agora? Quer dizer, demorou mais ou menos 2 meses quando eu comecei a fazer os perfis sem aparecer para que eu pudesse vender alguma coisa. Só que por isso que eu falo que cada um tá numa fase. E eu falei, não, eu sei que aqui dá certo, é só continuar. Então você tá a um vídeo de viralizar, ou você tá a uma tarefa que você fala, eu não vou fazer hoje. E talvez é essa que vai fazer a diferença para você. Uhum. Então, eu acho que o início é o mais difícil, porque é você com você, você não tem comentários, você não tem nada. Você só tem, eu mesmo dar gosto nas minhas coisas.
Então, você é a sua maior inspiradora. Se você não confiar em você, se você não acreditar em você e não seguir em frente, ninguém vai fazer por você. Mesmo que ninguém veja. Uhum. Denise, hoje, se você tivesse que voltar lá atrás e dar um conselho para a Denise lá do passado, você teria algum conselho que você daria, assim, que você mudaria, alguma decisão que você teria mudado? Ou você teria seguido mesmo como tudo aconteceu? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que talvez eu diria, Denise, do passado, e a muitas pessoas por aí, para você realmente, nem que você pare 10 minutos, não sei, um final de semana, seja o que for, e falar assim, começa a se perguntar quem sou eu, o que que eu gosto de fazer, o que que eu quero fazer, porque daqui um segundo a gente pode também não estar aqui. Então, quer dizer, você vai viver no automático, quer dizer, a gente fala que, pronto, para nós que acreditamos em Deus, é o teu pai é o criador de tudo isso, o nosso pai é o criador de tudo isso. Então, será que ele quer que a gente viva uma vida mais ou menos, né? Ele não quer que a gente viva uma vida mais ou menos. A gente tem tudo isso para nós, mas a gente também tem que correr atrás, né? Uhum. Então, eu acho que eu falaria para Denise tirar uns minutos só com ela para começar a se fazer essas perguntas. Para você se ouvir a você, porque muitas das vezes a gente ouve a Tá todo ouvindo mundo, externo, menos a né? nós. Eu costumo ficar muito sozinha. Eu acho que esse é um problema muito grande que eu tenho de me isolar muito, de estar sempre sozinha. Mas isso fez eu me conhecer tanto, sabe? Exatamente. Olha, Quando eu até tô arrepiou. escorregando, eu Uhum. falo, nossa, Exato. isso aqui tá vindo daqui, eu tô assim por causa disso. E aí você amadurece. É incrível, É, sabe? É exatamente. assim, com o background que a gente tem de história de vida. E você junta com a experiência, com a idade, você se torna outra pessoa. Uhum. E às vezes eu converso assim com algumas mulheres e eu não vou dizer que eu tô jovem também, assim, 34 anos é uma idade de uma mulher mesmo já madura. Mas tem mulheres que acham que eu tenho uma mentalidade muito mais avançada, né? Uhum. Porque eu fui muito Sim. precoce também. Mas eu acredito que seja isso que você falou que é muito importante, que é você aprender a ficar sozinho, Uhum. Exatamente. entendeu? Acho que tem muitas pessoas que têm medo. Tem medo. Eu acho que eu tenho umas amigas que fala que quando você tem uma amizade tão boa, que até no silêncio vocês ficam bem. Porque uma amizade não é você sempre falando, falando, falando. Você tem que ficar em silêncio também. Mesmo que você esteja com as suas amigas e você está em silêncio, se sente bem, é Uhum. porque você está habituado com aquele silêncio. Então, muitas vezes você tem que também estar em silêncio com você mesmo para você saber quem você é. Senão você só fica ouvindo as pessoas. É Ou melhor, verdade, você só vive para os outros. Você deixa de saber quem você é. é verdade, é verdade. Às vezes eu fico pensando assim que às vezes faz muita falta as nossas amigas de infância, né? Porque eu acho que essas amigas eu fico até emocionada, assim, você me Uhum. trouxe umas lembranças, assim, porque depois que a gente se muda de país, a gente começa a conhecer muita É. gente, muita gente. E às vezes eu fico, meu Deus do céu, como eu sinto falta das minhas amigas da escola. Aquelas. De infância Aham, mesmo, lá de sim. trás, que às vezes a gente só saía pra brincar e cresceu junto, e foi para ensino médio, depois terminou o colégio, todo mundo junto, foi Sem medo tão do que falar, né? Quer dizer, tá à sem vontade ali. filtros, né, Exatamente, é. sem máscaras. Uhum, É tão bom isso, é. né, Denise? E diz uma coisa pra mim, hoje sim, se você tivesse que almoçar ou jantar com qualquer pessoa, quem seria essa pessoa pra você hoje? Olha, se eu. É, eu É acho difícil que. essa, né? É difícil. Eu sempre pergunto essa. Todo mundo fica. Teve algumas que responderam rápido, assim, mas a maioria fica nesse. "Ah, será É que. que, na verdade, teria algumas pessoas, mas com quem. Olha, você vai saber quem é essa pessoa. E muitas pessoas vão saber quem é essa pessoa. É um amor de pessoa. Quer dizer, tem muitas pessoas, né? Por exemplo, você é Conte-me, que eu uma acho que já delas. sei quem é. Não, você é uma delas também, Ah, que entende? É por obrigada. isso que eu falo. Porque cada um de nós, a gente já saiu daquele lugarzinho que a gente estava
E a gente com certeza também inspira muitas Sim. pessoas. Mas cada um vai chegar a pessoas que tem que chegar. Mas isso breve vai acontecer. Depois você vai procurar essa pessoa na tua internet. É o Vitor Damasio. Vitor Damasio, eu não conheço. Ele é maravilhoso. Depois me manda o perfil pra eu dar uma olhada, assim. Ele é assim, literalmente ele ensina as pessoas a viver do seu propósito. Que legal. Mas tem a Tati Uhum. Deandela, que ela também fala para você contar a sua história. Tem a Juliana Góes, então por aí vai muitas mulheres, né? Uhum. E uma pergunta também que eu gosto muito de fazer é um livro que mudou a sua vida, que você se lembre e indicaria. Olha, como que é o nome daquele livro que fez também muita diferença? É do Raul. Acho que Foi Sem Querer, foi sem querer, foi sem querer que eu te quis, só que na verdade parece que é romântico. Mas Essa. é você com você mesmo. Porque fala que é exatamente isso que ele fala. Se você não pegar o copo e fazer, é porque a pessoa estava vivendo um relacionamento abusivo. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então ela teve que passar por várias coisas, Interessante. teve que fazer várias viagens, por assim dizer, para ela saber quem era ela. E pronto, O Segredo da Mente Milionária, que a gente já conhece, né? Que fala para você se você tem o pensamento de rico ou o pensamento de pobre. Porque, como diz, muitas pessoas têm o tabu e para mim também não é fácil vender, mas quando você vende algo que você sabe que faz uma transformação na vida de alguém, faz diferença. Você não está vendendo por dinheiro. Que é a mesma coisa no nosso trabalho. Por exemplo, meu trabalho de limpar a casa, eu cobrava por ele. Então, hoje eu tenho a parte da mentoria, eu cobro por ela também. Porque imagina que se você fizer tudo gratuito às pessoas, então todas as pessoas vão fazer tudo gratuito. Então, quer dizer, para onde vai parar? Né? Você levou tanto tempo para ter aquele conhecimento e as pessoas podem viver disso, né? Então, tem que eu falo que tem esse tabu de falar, mas você está vendendo, porque o que eu mais escuto é vendendo curso como que é? Você vende curso de vender para você falar como ganha dinheiro, e você vai ganhar dinheiro com as pessoas. Como diz, você está dando golpe nas pessoas e vai ganhar o dinheiro Claro que não, esse é um através disso. negócio, né? É bem natural Exatamente. acontecer isso. Esse é Então é como um pintor, conhecimento, é como claro, qualquer outra pessoa. claro. Diz uma coisa, Denise, e eu queria que você olhasse para ali agora, e é para a gente finalizar, né, o nosso episódio de hoje, e você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão te assistindo, que de alguma forma, em algum momento, elas desacreditaram que teriam um destino para elas de algo bom, que elas pudessem ter esperança. Qual seria essa mensagem que você diria, que você deixaria? Olha, eu até falaria não só para mulheres, para homens, porque, por exemplo, até tem um rapaz que está no Japão, ele é pai de 4 crianças e hoje ele vive dos perfis sem aparecer. Só que ele, ao invés de só fazer os perfis sem aparecer, ele edita vídeos para uma influencer lá do Japão. E deve ser muito difícil, porque as pessoas falam que os japoneses são muito difíceis pronto, em questão de rede social. Mas eu falaria por isso que o nome da minha mentoria é Movimento Sem Aparecer com Propósito. No meio do caminho virou o propósito, o com propósito. Então, movimente-se. Seja sem aparecer de início e depois você vê se você quer aparecer ou não. Né? Então, por exemplo, se eu fosse levar essa água até alguém, poderia ser um trabalho que eu faço. E eu ia receber por isso. Então, é um trabalho sem aparecer. E você, então, acredite em você, aprecie o processo que você tiver que passar, porque lá na frente você vai ter resultado. Mas para quem tem dificuldade de começar no digital, eu, como disse, coloquei as caras, porque eu falei, não queria mais voltar para meus trabalhos anteriores, ou aparecer, mas depois eu deixei de aparecer. Mas é simplesmente ser você mesmo. E mesmo que você comece sem aparecer, depois você decide se quer aparecer ou não. Mas não deixe de ser você.
Denise, muito obrigada pela sua participação, assim, eu achei interessante, até quero saber mais, porque eu acredito que possa acrescentar em alguma coisa no que eu faço hoje, depois a gente conversa, mas muito interessante, assim, eu te desejo mesmo que você continue, e principalmente com um propósito, encontrando essas pessoas que de fato precisam de algo e não conseguem porque estão ou hospitalizadas ou estão passando por algum problema familiar em casa com o marido, não sei, precisa de uma outra renda, precisa deixar um casamento abusivo, que você continue indo nesse caminho, porque eu tenho Uhum. certeza que você vai continuar prosperando e vai continuar mesmo alcançando pessoas que de fato precisam, tá bom? Muito Exatamente, obrigada, foi muito obrigada. bom. E um beijo grande, gente, e até a próxima.